Bom, pessoal, vamos à última questão de física do Enem 2025. Uma questão sobre ondas, sobre acústica. Vamos em frente. O nível sonoro em decibel é calculado pela expressão N, que seria o nível sonoro, é a mesma coisa que 10, por isso que é decibel, beleza? Multiplicado por log na base 10, de I sobre I0. Perceba que a questão não explica qual é o significado físico de I, tampouco de I0. Mas, para quem estudou acústica, sabe que a unidade oficial de intensidade sonora não é o decibel, é watt por metro quadrado. Então, esse I representa a intensidade sonora de um som em watt por metro quadrado escutado por um certo detector. E esse I0 corresponde à mínima intensidade sonora de um som audível pelo ser humano, que é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Essa equação, portanto, converte as intensidades de watt por metro quadrado em decibéis. Tranquilinho? Deu para pegar a ideia? Vamos em frente. Uma conversa normal entre duas pessoas gera sons de níveis sonoros entre 50 e 60 decibéis, enquanto pessoas gritando podem gerar sons de níveis superiores a 100 decibéis. Supondo que, no centro de um estádio de futebol, foram realizadas medidas para avaliar o ruído médio de uma pessoa gritando a palavra gol em diferentes posições das arquibancadas. O valor médio obtido, considerando um grande número de medidas, foi de 100 decibéis. Lembrando, esse é o valor médio produzido pelo grito de gol de uma pessoa só. Com esse dado, estimou-se o ruído sonoro produzido por 10.000 pessoas, distribuídas aleatoriamente nas arquibancadas, enquanto gritavam simultaneamente a palavra gol. O valor médio estimado para o ruído produzido por essas pessoas na posição central desse estádio hipotético foi de... Meus queridos, é uma questão que trabalha com log, não é uma manipulação complicada, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: pela lógica, nós podemos eliminar muitas opções. A gente ficaria, na minha opinião, entre duas, se você raciocinar bem, se você lembrar um pouco aí dos fundamentos da acústica, né? Porque, veja, se uma pessoa consegue gritar a palavra gol em 100 decibéis, eu espero que 10.000 pessoas consigam um nível sonoro acima disso. Então eu não marcaria jamais a letra A. Eu não marcaria a letra D e a letra E tampouco. Pelo seguinte, quando a gente estuda acústica, a gente sabe que 120 decibéis corresponde ali ao barulho de uma viatura de ambulância, uma viatura de polícia, bombeiros, né? Você estando relativamente próximo a essas viaturas. O que é interessante é que, se aquela sirene, que é absurdamente incômoda, produz uma faixa de 110, 120 decibéis, 10.000 torcedores conseguem produzir essa quantidade de decibéis? Não, jamais. Para você ter ideia, a gente tem sensação de dor a partir de 120 decibéis. 140 decibéis, você já começa a ter problemas auditivos graves, a depender da longa exposição, ok?
Então, 400 e 800 decibéis seriam valores completamente absurdos. Deu para pegar a lógica? E aí, só porque a gente está falando em nível sonoro, estão assaltando o meu carro, dá para ouvir aí o alarme, mas, por amor à ciência, por amor à física, por amor ao vosso conhecimento, eu deixarei que meu carro seja levado e continuarei a resolver a questão. Na verdade, não era o meu carro. Espero também que nenhum vizinho tenha sido assaltado. Vamos lá. Como é que a gente vai resolver essa questão? Primeiro, a gente vai tirar uma informação pensando no nível sonoro emitido por uma pessoa só. A equação seria essa. Uma pessoa só consegue emitir 100 decibéis, gritando gol, né? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente pegar esse 10 que está multiplicando log de i sobre i0 e eu vou passar para o outro lado da equação. Ele vai dividindo, né? 100 dividido por 10 seria a mesma coisa que 10. Agora a gente vai precisar de propriedades de log. Veja só, gente. A gente tem que pensar o seguinte. O que está depois do sinal de igualdade é o nosso logaritmo em si. Esse 10º que aparece aqui é a base log, certo? E o que está entre os parênteses é a mesma coisa que o logaritmando. Pelas propriedades de log, a base elevada ao logaritmo, que está no depois do sinal de igual, é a mesma coisa que o logaritmando. Repito, a base 10 elevada ao logaritmo, que é 10, é a mesma coisa que i sobre i0, que é o logaritmando. Então, 10 elevado a 10 é a mesma coisa que i sobre i0. Agora, eu pegarei essa mesma equação e eu vou adaptar para 10.000 i, ou seja, 10.000 pessoas emitindo a intensidade em watts por metro quadrado medida ali no SI, ok? A intensidade de uma pessoa só, né? No caso, 10.000 vezes a intensidade produzida por uma pessoa só. Agora vamos manipular essa equação. N, que é o nível sonoro produzido pelas 10.000 pessoas, será a mesma coisa que 10 multiplicado pelo log, abre parênteses, 10.000, i sobre i0. Eu estou aqui simplesmente separando o i sobre i0 para que você entenda que nós sabemos essa fração. Essa fração é 10 elevado a 10, pelo que a gente viu na manipulação do primeiro passo. 10.000 é 10 à quarta. I sobre i0 é 10 elevado à décima potência. 10 à quarta multiplicado por 10 elevado a 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 14. Propriedade de log. Quando o logaritmando possui um expoente, esse expoente pode descer como uma multiplicação. Então, n seria 10 vezes 14 vezes log de 10 na base 10. O log de 10 na base 10 é a mesma coisa que 1. Lembra do que eu falei a vocês? Imagina, log de 10 na base 10 é igual a x. Então, 10 elevado a x é a mesma coisa que 10. Ou seja, 10 à primeira é igual a 10 elevado a x. X é igual a 1. 10 vezes 14, 140. Temos, então, um nível sonoro produzido de 140 decibéis, gerados aí pelo conjunto de 10.000 pessoas. O detalhe é que, caso você tenha estudado comigo, seja online, seja nas escolas, você sabe que eu sempre passo essa equação daqui como dica. Essa equação que foi trazida pelo enunciado, ela é feita apropriadamente para calcular o nível sonoro de uma única fonte. Eu posso descobrir o nível sonoro de várias
fontes utilizando essa manipulação que fizemos no segundo passo. Mas para várias fontes, eu prefiro essa equação. NT é o número total de fontes, desde que as fontes produzam sons em quantidades médias iguais de nível sonoro, tá? Que é justamente o que o texto falou, né? A média é de 100 decibéis. Veja que 10 vezes log de N, quem é esse Nzinho aqui dentro? Esse Nzinho aqui dentro corresponde ao número de fontes, nesse caso 10.000, mais N0, que seria o nível sonoro produzido por uma fonte só, uma pessoa só. Eu costumo fazer isso aqui em sala de aula, dizendo o seguinte: um torcedor do esporte canta o casá-casá a tantos decibéis. Imaginando que a Ilha do Retiro tenha 30.000 pessoas, quais seriam os decibéis produzidos pela torcida do esporte? Aí você faria nível total é a mesma coisa que 10 multiplicado por log de N, 30.000 torcedores nesse caso, do meu exemplo, né? Mais a quantidade de decibéis produzidos por uma pessoa só. Um torcedor do esporte só. No caso aqui em sala de aula, eu peço para os alunos estimarem, né, essa quantidade de decibéis. E aí a gente faz essa aplicação bem tranquilamente. Vamos ver como é que isso ficaria aplicado à questão? O nível total seria 10 multiplicado pelo log de 10 à quarta, que é a quantidade de pessoas que estão gritando gol, mais 100, que é a quantidade de decibéis produzidas por uma pessoa só, gritando gol. 10 à quarta, log de 10 à quarta, esse 4 desce multiplicando, então ficaria 10 vezes 4 vezes log de 10 na base 10 mais 100. Log de 10 na base 10 é 1, então teríamos 10 vezes 4 vezes 1 mais 100. 10 vezes 4 é 40, 40 mais 100, 140 decibéis. A nossa resposta seria a letra C, sem nenhuma dúvida. Pessoal, muito obrigado por acompanhar essa playlist. Encontro vocês na próxima.